Boa tarde a todos vocês. Hoje, né, é o primeiro Diálogo Zilum presencial, certo? E para esse primeiro nós escolhemos um pesquisador, um físico muito especial, tá? É o professor Vanderlei Banhato, ele é professor da Física da USP São Carlos, professor titular, né? E se vocês quiserem saber deles, podem entrar no Lattes ou onde se quiserem. Eu não vou falar aqui do currículo dele, mas eu tenho a maior inveja do professor Vanderlei Banhato, que o dia para ele eu acho que tem 30 horas de tanta coisa que ele faz, das mais variadas atividades, além de publicar artigos na fronteira da física aplicada, etc. Hoje é o físico brasileiro mais premiado que nós temos, tá? É o professor Vanderlei Banhato, por isso especial o convite que o professor Nelson fez, e para a gente aqui é importante. Então, prêmios de medalhas, prêmios de dinheiro, ele tem todos os tipos de prêmios, né? Mas o Vanderlei Banhato também é o grande, assim, juntamente com outros físicos de São Carlos, que começa praticamente com a famosa ótica quântica, informação quântica, o átomo parado lá, né? Então, ele tem toda essa parte. E hoje, em particular, para a gente aqui, ele vai dar um tema bastante interdisciplinar, né? Que é essa aplicação da ótica. Vanderlei, muito obrigado aí, é um prazer termos aqui. Ok, vamos aqui contar com você. Bom, muito obrigado, Adalberto. Eu podia fazer uma apresentação do Adalberto agora, né? Toda ação tem uma reação, mas todo mundo conhece o Adalberto, pioneirismo, mas o mais importante é que pessoas como o Adalberto, ele assume a responsabilidade de fazer o novo, né? E fez o novo, a gente vê o Nelson aqui, então é um pioneirismo que desbrava muita coisa. Eu, na verdade, sou físico e eu tenho uma formação em engenharia, que eu me orgulho muito, na UFSCar, mas eu, na verdade, sou de formação físico-atômico molecular. O que é um físico atômico molecular? Quem trabalha com átomo e molécula. E, ao longo de muito tempo, eu trabalhei com as técnicas para desacelerar e controlar o movimento do átomo. E aí, nas últimas 2 décadas, eu comecei a fazer coisas aplicadas, entrei na área de biofotônica, que é o uso da luz em ciências da vida, tá certo? E, na verdade, tudo continua sendo aquilo que eu já fazia, só que num ambiente diferente. De primeiro eu pegava, e até hoje, né, eu tenho condensados de Bose-Einstein. Vocês já ouviram falar disso ou não? Isso. Acho que as pessoas podem mencionar como quiser, mas é uma manifestação quântica macroscópica interessante, que a gente vê a olho nu e que foi feito já há praticamente 2 décadas e que deixa a gente estudar realmente fenômenos quânticos que de primeiro eram exemplos de livro. Então a gente consegue entender a natureza quântica da matéria. E eu tenho lá em São Carlos 3 condensados, onde eu trabalho com esse tipo de coisa. Então, a gente está sempre interessado em atuar nas coisas fundamentais para fazer coisa aplicada. Então, embora eu vou mostrar para vocês pacientes sendo tratados de câncer, controlar bactérias resistentes a antibiótico, é tudo usando física atômico molecular, tá bom? Tá certo? Muito bem. Eu escolhi esse... É muito difícil falar para... Quando o Nelson me convidou, né, ele falou qual que era o programa e tal, mas a gente nunca sabe para quem vai falar, sabe? E olhando aqui agora, eu sei melhor. Então, tem coisa que eu vou pular e tem coisa que eu vou introduzir. Tá certo? Muito bem. Mas, como eu disse para vocês,
Eu estou lá em São Carlos, eu tenho um grupo grande, né? Hoje nós somos em 148 pessoas em São Carlos, no grupo. Muitas vezes as pessoas perguntam, mas isso é a foto do Instituto? Não, não é. Essa é a foto do nosso grupo. Nós vivemos de forma apertada, como o síncrono. Nós somos bem parecidos. O importante é fazer, depois a gente melhora. Então, até hoje, eu vivo num prédio que... Agora me deram um prédio de 7.000 metros, aí eu falei, bom, agora eu vou nadar de braçada, né? Ficou pequeno. Na hora de pôr na planta, ficou pequeno, mas nós vamos mudar. Daqui um ano e meio, estamos mudando. E todos vocês já estão antecipadamente convidados. Tá certo? Nós adoramos pessoas que gostam de ciência e adoramos pessoas que sabem fazer da ciência algo relevante. Né? Então, eu vou mostrar, eu tenho um grupo de engenheiros que só trabalha em transformar a ciência em coisas que se aplicam para a sociedade. Muito bem, então esse é meu grupo, ali está o nosso site, como o Adalberto falou, quem quiser, hoje em dia é interessante, outro dia eu estava dando uma aula, primeira aula presencial, depois de 2 anos, aí eu vi os alunos lá e tal, eu falei, pô, mas o que você está fazendo? Ele estava pesquisando minha vida. Não é? É comum hoje você estar falando e o cara sabe lá, e eu concordo, a internet sabe mais de mim do que eu mesmo. Então, às vezes as verdades estão lá, e tem muita mentira lá também. Então. Bom, o que a gente faz lá em São Carlos? Eu estou tentando, como eu sei que vocês são alunos, né? Que estão olhando uma perspectiva, então deixa eu dizer o que a gente faz. A gente faz ótica, e hoje a gente usa também ultrassom, mas o nosso negócio é luz. Como é do síncrono, né? É luz. E com luz a gente faz física atômica e molecular. Todo mundo está enxergando? A luz aqui não atrapalha, não, né? Mas eu acho que eu estou na frente. Deixa eu ficar mais no canto. Não? Mas eu vou ficar bem no canto. Lá tem tela, aqui tem tela, né? Muito bem. A gente faz física atômica e molecular. Nós fazemos a biofotônica, que foi escolha do Nelson, que eu falasse sobre a parte de biofotônica. E fazemos a parte de plasmônica, que é a interação da luz com estruturas pequenas, nanoestruturas metálicas, principalmente. Mas hoje em dia entra tudo, né? Entra dielétrica, entra tudo aí nesse negócio aí. Mas eu tenho muito prazer em falar que eu tenho um sistema de difusão. Talvez eu seja o único laboratório de física que tem um canal de TV. E se você entrar lá, aulas de física, vai ter lá todo o curso básico de física. Então, nós temos um canal de TV que a gente faz muita difusão de ciência. E nós temos um programa de inovação, que eu também faço questão de dizer que é uma inovação com responsabilidade social. E, com isso, nós fazemos a ciência que eu vou mostrar para vocês. Lá em São Carlos, são muitos laboratórios. Eu gosto dessa foto porque ela mostra um panorama diferente, né? Aqui eu sei que tem pessoas interessadas em várias áreas. Vai da biologia para física, para química, para computação, não tem? E outras coisas mais, né? Podemos esquecer as ciências humanas, que é a grande carência da humanidade hoje em dia, né? O pessoal perdeu a habilidade de viver em comunidade, ninguém sabe por que nós temos que viver junto. Parece que as ciências humanas têm um bom trabalho para fazer aí. E aqui você vê um monte de gente em cima de uma Kombi, mas você vê um monte de gente alinhadinha, tudo de branco. Isso é multidisciplinariedade. Certamente, onde você vê todo mundo de uma forma estranha, é laboratório de física atômica. Onde você vê todo mundo alinhadinho, é laboratório de biofotônica. Tá certo? Nós temos São Carlos e nós temos um centro de treinamento, pesquisa para novas tecnologias na área do câncer, no Hospital do Câncer, em Jaú, que é o mais próximo de São Carlos. Tem vários hospitais do câncer bom aqui. E temos também no INCA, no Rio de Janeiro, uma cooperação muito grande
Se você entrar aí na página, vai ver que algumas das coisas que eu vou mostrar hoje já são realidade aqui dentro do Brasil e no INCA, inclusive. Muito bem. E o que a gente faz, né? Isso aqui é um laboratório de condensado de Bose-Einstein e eu trabalho com turbulência quântica. Vocês vão aprender ao longo do curso que a mecânica quântica é algo tão bem organizadinho, né? Não pode ser qualquer coisa, tem que ser só valores de energia. A distribuição de massa não é qualquer uma, tem que ser uma coisa muito bem determinada dentro da mecânica ondulatória. Momento angular, imagine uma bailarina quântica, ia ser um colapso. Ela não poderia virar como ela quer. Ela viraria, de repente, vira para outra. Mas é incrível que no mundo quântico é possível você introduzir desordem. Existe uma linha de pessoas que trabalham com caos. Eu trabalho com superfluidos, então, atômicos, então é a turbulência quântica. E é um trabalho fantástico, a gente está muito contente, né? Eu comecei isso aí em 2010 e estamos já entrando na segunda década. E estamos fazendo trabalhos que são relevantes nessa área, eu acredito. Mas eu também tenho relógio atômico, né? Todo mundo usa o celular, computador. Não sei se algum de vocês já perguntou, como que eu posso transmitir 12 gigabits? Quer dizer, como que eu consigo transportar tanta informação por unidade de tempo? Quem que sincroniza isso? Não é? Você imagina eu transferir 10 a 9 informações por segundo se não tiver um relógio preciso capaz de sincronizar esse trânsito. Esse relógio é um relógio atômico. E eu tenho o prazer de ter. Hoje eu sou parte da definição do segundo internacional. Nós e tem o Observatório do Rio de Janeiro, que relata para o Observatório de Paris. Vocês estão me ouvindo? Eu estou com a máscara aqui, abafa um pouco, mas eu acho que está bem, né? Então, se alguém tiver interesse na área de metrologia de tempo e frequência, está aqui um laboratório para visitar, não é tão longe. Muito bem, mas o interessante que eu vou falar para vocês está na área da biofotônica. E quando a gente começou essa área, eu já faço ciência básica com átomos, né? Eu tinha que fazer algo aplicado realmente. Então, a biofotônica é isso aí, ó. A gente vai lá, da mesma maneira que eu jogo luz para controlar o movimento dos átomos, ou para ver um átomo, ou para entender lá a turbulência quântica, que nem eu falei para vocês, eu agora vou dentro da célula. Todo mundo sabe aqui, ninguém é transparente, né? Você é transparente? Por que você não é transparente? Porque você absorve luz, não é? Ou espalha. Então, a luz vira alguma coisa. O que nós tentamos fazer é fazer essa luz interagir com as moléculas corretas para fazer alguma coisa interessante, né? Se você vai fazer uma terapia de câncer, você quer matar a célula. Se você vai fazer uma reabilitação, por exemplo, uma pessoa que tem Parkinson, você quer alterar o metabolismo. E a gente faz tudo isso. É incrível que tem técnicas hoje que você é capaz de ir lá dentro das células, fazer as células liberarem endorfina e para a dor. Não é? Eu sei que nós estamos acostumados em tomar o analgésico. Também funciona. Mas a luz, às vezes, é até mais rápida. Tanto é que na medicina isso está tomando um corpo muito grande. E como nós fazemos isso? Bom, nós fazemos isso a nível de prova de princípio. Então, é um laboratório de física que tem 3 laboratórios de cultura de células e micro-organismos. Nós só não podemos trabalhar com vírus. Mas bactérias resistentes, patógenos perigosos, nós podemos. Só não podemos trabalhar com vírus ainda. E nem queremos, né? Porque em São Paulo tem laboratórios, aqui em Campinas, na classe de trabalhar com vírus. Como? São as classes que você tem que lidar, que são classificadas em termos de segurança, e determinados laboratórios são aprovados para trabalhar com determinadas coisas. Trabalhar com vírus é muito mais difícil do que trabalhar com células. O vírus, a maioria das células que a gente trabalha, ou os micro-organismos, eles não ficam voando. Então, a classe de limpeza e filtragem que eu tenho é uma,
Se eu trabalhar com alguns vírus, tem que ser diferente, tem que usar aquela roupa de marciano, tudo isso. A gente pode até tentar fazer, né? Tem laboratórios que fazem. Mas não é o nosso interesse, porque você vai ver que o nosso negócio é prova de princípio. E muitas vezes o que eu fiz prova de princípio para bactéria serve para o vírus, né? Nós trabalhamos com animais. Raramente você vai entrar num instituto de física que tem um biotério. Nós temos. E olha que nós matamos rato, hein? O ano passado, se não me engano, foi 5.800. Eu sempre peço de noite nas minhas rezas que não tenha um inferno dos ratos. Porque se tiver, eu serei condenado a ir para lá. Mas, por outro lado, nós tratamos pneumonia em rato, que não é uma doença que o rato tem. Eu vou lá, ponho a doença, aí eu trato. Então, eles têm que me perdoar um pouquinho. Mas é muitos animais que a gente trata e nessa área é importante o modelo animal. Aí a gente chega na clínica. Então, nós temos alguns centros que a gente faz a parte clínica. Então, eu costumo dizer que a gente vai de provas de princípio, a instrumentação e a prova clínica. Tá certo? Bom, os laboratórios são um pouco diferentes do de física atômica. Normalmente você tem laboratório, aqui tem uma sequência de rato, tá vendo? A gente opera rato em série para fazer esses experimentos. E existe muita coisa para fazer. Para você ter uma ideia, a maior parte dos diagnósticos hoje de doenças são feitos com óptica. Você vai lá e acha moléculas que são adequadas para se ligar a determinadas partes de um patógeno ou de uma molécula que o patógeno deixou, que são os marcadores, e aí você acha essas moléculas com óptica. Não é o que eu faço, tá certo? Um pouco diferente o que eu faço. E a gente tinha que pegar alguns desafios. O primeiro desafio que eu peguei é o câncer, né? Alguém aqui sabe quantos brasileiros desenvolvem câncer por ano? Aliás, eu trouxe 4 presentes aqui para sortear. 2 livrinhos, livrinho bacana, que tem todas as constantes fundamentais aprovadas pelo novo SI. E 2 livros, um de controle microbiológico com ação fotônica e um de terapia de câncer. E se você não gostar, tem vários outros lá. Tem 12 livros que a gente conjuga, porque hoje os profissionais da saúde não têm acesso aos periódicos sem pagar. Então, é importante isso. Alguém sabe? Alguém duvida que câncer é importante? Quantos casos tem no Brasil por ano de câncer? Certo. Quantos morrem de câncer de pulmão? Está aqui o câncer de pulmão. Aqui, ó. Está subindo, hein? Pensa que está baixando. Né? Pessoal, nós temos em torno aí de 300 mil novos casos de câncer por ano no Brasil. Tá certo? Vocês conseguem imaginar o que é 300 mil, né? A maior parte tem câncer de pele. E tem um monte de outras coisas, né? Aliás, como no Brasil tem muita gente que tem câncer, vai no consultório, o médico... Então, vamos dizer que nós temos 400 mil novos casos de câncer. Né? E a causa mortem do brasileiro, que é esse diagrama aqui, ele fala o seguinte: nós estamos morrendo mais de problemas circulatórios. Desculpe que está pequenininho, né? Mas tudo que para o coração é circulatório. Então, é uma coisa complicada para a gente. Mas o segundo é o câncer. E tem um detalhe: o câncer, se você pegar ao longo dos anos, ele está aumentando muito mais do que a população. Nós estamos ficando mais sênior, e aí a incidência de câncer aumenta. Então, o câncer aumenta por 100 mil habitantes, além da linearidade. É um problema. É uma bomba relógio. Não é? Quando eu era criança, a gente tinha uma ou outra pessoa que morria de câncer. Hoje todo mundo tem um amigo, mesmo quem é mais jovem. Tem vários. Muito bem. Aliás, aí vem uma pergunta. A medicina não está curando melhor? Por que tem mais gente morrendo de câncer? Bom, primeiro que tem muito mais gente do que a medicina está conseguindo tratar. E segundo,
Existe um artigo que a gente escreveu lá na Academia do Vaticano, dizendo assim: a medicina nunca tratou tão bem as doenças. Se você tiver dinheiro, raramente você vai morrer rápido. A não ser que tenha uma parada cardíaca, um negócio desse tipo. Agora, as técnicas nunca foram tão pouco acessíveis à população. Então, a fração da população que não consegue ser tratada está aumentando. Esse é um problema, né? Um pouco é isso também. Se você pegar a população brasileira, nós temos melhorado muito. Não sei se você viu aquele trabalho de Harvard, que, aliás, daquele economista, que ele pegou o Big Data, né? Coisa que todo mundo gosta, e analisou o imposto de renda de vários países e descobriu que nos Estados Unidos as gerações que estão chegando estão pior educadas do que as que estão indo. As que estão chegando estão conseguindo sucesso econômico pior do que os que estão indo. O Brasil é um país que tem conseguido educar melhor, né? Aqui tem muita gente que você é o primeiro a entrar numa faculdade. É incrível, né? Eu, na minha família, eu sou a primeira geração a realmente fazer curso superior e tudo isso. Então, nós estamos progredindo muito. Mas não quer dizer que a miséria não está aumentando. Se a miséria é algo que não te incomoda, não tem problema, né? Eu não vou discutir esse tipo, mas eu gosto de cientista onde a miséria incomoda. Senão as pessoas acham que o seu trabalho não tem nenhum compromisso com a sociedade e a sociedade tem o compromisso de mantê-lo trabalhando. Muito bem. Câncer é um desafio, controle microbiológico, bom, não preciso dizer, né? Antes da pandemia, a WHO, que é a World Health Organization, estava dizendo que 3,8% da economia global, 3,8% de todo o dinheiro que existe no mundo, ia ser gasto para combater as bactérias resistentes. Isso antes de chegar o Covid. Quando chegou o Covid, a gente viu que um vírusinho que a gente não conhecia muito bem já destruiu mais de 10% da economia. É o que eles estimam, consumiu 10%. Mas a bactéria resistente não foi embora. Se você acha que foi embora, só no Rio de Janeiro, em Bom Sucesso, é pelo menos um caso de infecção que não tem solução com antibiótico por dia. Um hospital. Esse hospital de Bom Sucesso é muito grande no Rio de Janeiro. Eu não tenho os números de todo lugar, mas eu sei que tem muita doença que não responde mais aos medicamentos. E, recentemente, os CEOs de companhias de antibiótico disse: olha, no presente status da tecnologia e do financiamento, nós não conseguiremos resolver o problema em menos de 10 anos. Então, provavelmente um de nós aqui dessa sala vai pegar uma doença que os remédios não vão conseguir consertar. E, finalmente, doenças crônicas. Com o aumento da senioridade, expectativa de vida, doenças crônicas que não têm cura vão diminuindo a qualidade de vida. Parkinson, Alzheimer, diabetes, artrite. Artrite não tem cura. Fibromialgia. Fibromialgia é uma doença, todo mundo já ouviu falar. Você sabia que eles já estão esperando aí 6 milhões de brasileiros fibromiálgicos? Algum de vocês aqui tem algum amigo que tem fibromialgia, não é? É uma amplificação das dores. Coisas que normalmente a gente faz, não sente dor, o cara sente. Então, é um problema. E a segurança alimentar. A quantidade de toxinas que vem nos grãos. O Brasil é responsável só por 25% dos grãos do mundo, quase nada, né? É o que segura a gente. Só que o armazenamento leva os fungos a produzir toxina e nem cozinhando um pouco o grão de bico destrói as toxinas. E é por isso que está tendo problema por consumo de grãos e o pessoal está tentando resolver. Muito bem. Eu vou falar do uso da luz. Tem uma nomenclatura aqui, né? Quando a gente fala do uso da luz em saúde, nós costumamos falar em fototerapia. Fototerapia é só usar a luz. Se você acha que a luz não serve nada para a vida, provavelmente 2% dessa sala tem 40. Significa que mais ou menos... Bom, 2 pessoas vou pôr, vai. Não vou pôr 2%. Tiveram bilirrubina quando nasceu e tiveram que tomar banho de luz na barriguinha para
contornar o metabolismo. Você não acredita que luz é importante para o metabolismo, você está no lugar errado, né? Porque se você olhar ali fora, todos nós somos um pouquinho de luz, porque só a luz é capaz de interagir com as moléculas e trazer coisas brutas a serem tão elaboradas como essas cadeias de carbono que a gente come todo dia, assim por diante, não é verdade? Então, eu não vou nem explicar muito para vocês, mas às vezes tem a fotoquimioterapia. A fotoquimioterapia é quando eu ponho alguma coisa que eu ativo por luz. E, finalmente, tem a fototerapia dinâmica, que é quando, além de ter uma molécula, eu tenho luz, eu tenho que ter oxigênio junto. Só que nós somos indivíduos que dependemos, o nosso metabolismo quase 100% entra o oxigênio, então eu estou no terreno certo. Se eu for tratar a saúde humana, pelo menos. Pois não. Para muitas coisas, né? Você pode usar ela até para tratar pragas na lavoura hoje em dia. Eu tenho um grupo que trabalha com curcuminoides, que se você pulverizar no laranjal, a luz do sol mata os fungos. E aquelas moléculas são destruídas pela luz. É o chamado photobleaching. Então, esse é o nível que se encontra. Eu vou mostrar alguns exemplos. Muito bem. Opa, estou voltando? Desculpa, acho que eu botei um slide a mais. Bom, quais são os princípios que eu uso? Os princípios que eu uso é a chamada ação fotodinâmica. Essa é bem simples. Imagina uma molécula, eu excito a molécula. O que acontece quando eu excito uma molécula? Você tem cara de saber. Você de azul aqui? Você? O que acontece quando a luz bate numa molécula e é absorvida? Essa energia absorvida, ela vai vai mudar a distribuição de carga lá dentro. É o que nós chamamos de excitação. Lembra que você tem aquele orbital redondinho, aí tem um que parece uma abobrinha. É isso que a gente vai mudar. E para mudar a carga, lembre-se, a gente sabe desde o eletromagnetismo que precisa de energia. Então a luz vai lá e muda a distribuição de carga, muda o chamado estado da molécula, e mudando o estado da molécula, a interação dele com a sua vizinhança muda. Então vamos supor que eu sou essa molécula, e você é um oxigênio. Aí eu me excitei. Aí quando eu vejo você que tem, lembre-se como é uma molécula de oxigênio, 2 oxigênios, aquela distribuição de carga entre eles, eu colido com você. E dependendo de como é a minha distribuição de carga, eu transfiro energia para você. Vocês sabem que tem 2 espécies de oxigênio, não sabe? Nós temos o chamado oxigênio singleto e o tripleto. Lembra do spin que a gente aprende? Aprenderam já na escola, né? E agora vão aprender aqui. Pois, mudando o spin do elétron, que está na ligação do oxigênio, eu formo uma molécula muito instável. Ela tem em torno de 100 quilocalorias por mol. É mais do que gasolina. E ela é instável. Ela não pode ver elétrons. Ela viu uma dupla ligação, ela vai e oxida. Se eu criar... você não está cheio de oxigênio singleto, concorda? Senão você ia virar ferrugem. Você está cheio de oxigênio tripleto. Se eu for num lugar e transformar o oxigênio tripleto em singleto, eu destruo aquilo em nanosegundo. Isso chama-se ação fotodinâmica. Entenderam? É bem simples. Portanto, você já viu, né? Se eu criar a habilidade de pegar um tumor, botar a molécula dentro dele e iluminar, eu reduzo ele a pó rapidinho. Ou então uma infecção. A gente usa muito ultravioleta, eu sei que está na moda, todo mundo já ouviu falar, né? Usa ultravioleta para matar o vírus. O ultravioleta é bom porque ele vai, quebra a ligação, ele é tanta energia que quando ele vai mudar a distribuição das moléculas de carga, que são os orbitais, ela muda com tanta violência que às vezes joga o elétron para fora, é radiação ionizante. E mudando, tirando carga da matéria, ela muda a estrutura. Então eu inativo coisas que são importantes. Por exemplo, se eu inativar o seu DNA, você não reproduz célula, você vai morrer rapidinho. Você tem que reproduzir
e repor constantemente. Se eu fizer isso com um micro-organismo, acabou. Eu inativo. Ele não só não consegue reproduzir, como ele não consegue atuar. Ele perde completamente a sua funcionalidade. E também eu uso luz para interagir com moléculas que são importantes a nível de metabolismo. E com isso eu altero o metabolismo e consigo contornar algumas situações. Tá ok? Esses são os princípios que eu uso. Aqui tem um diagrama, não importa. Você entendeu o que é fotodinâmica? Quem não é capaz de visualizar a física e a química, nunca entende muito bem, né? A gente tem que sempre procurar visualizar as coisas. Bom, com esses negócios que eu falei, eu faço tudo isso. Eu trabalho na agricultura, você vê que é meia dúzia de princípios. Cabe aqui, ó, não enche a minha mão. E aí, onde que eu aplico isso? Porque, na verdade, em ciência, a gente sabe uma dezena de realmente princípios fundamentais. O resto é esperteza para aplicá-los bem. Tá bom? Por isso que as cadeiras fundamentais são sempre importantes. Só sabe aplicar bem quem sabe princípios. Muito bem. Então, eu venho, faço tratamento, diagnóstico, vou para a medicina, dentista, eu vou para onde puder. Aonde eu acho que posso aplicar isso aí, eu vou. E aí eu tento demonstrar. Às vezes funciona bem, às vezes não funciona. Às vezes a gente fica surpreendido. Por exemplo, a larva do mosquito Aedes, que causa dengue. Aliás, é um mosquito mais inteligente do que nós, né? Ele causa 5 doenças e ainda não descobriram tudo. Eu vou botar uma molécula que a larva gosta de comer e ela tem que subir para respirar. Ela subiu, na luz do dia, eu oxido ela. E a gente está próximo de começar a aplicar isso em campo. Bom, é isso que eu faço. E aí eu vou pular um pouquinho isso aqui, porque eu vejo que o tempo está correndo muito rápido, né? Eu vou me enchendo de coragem, aí o tempo passa. Bom, como eu trabalho com saúde humana, preferencialmente, eu tenho que entender como nós não somos transparentes. Como que eu vou fazer a luz chegar dentro de você? Então, eu tenho que entender isso muito bem. Propagação da luz nos chamados meios espalhadores é um desafio. Eu tenho que preparar campos de luz de tal maneira para compensar o superespalhamento. E a gente tem feito modelos, eu não vou elaborar sobre esses modelos, mas é uma das coisas que eu tenho que fazer. Senão, eu vou mostrar para vocês que eu trato uma pneumonia iluminando por fora. Mas, para isso, eu preciso preparar a luz, fazer moléculas chegar lá dentro e assim por diante. Pessoal, isso é mais uma conversa do que um seminário. Pode levantar a mão a qualquer momento, tá? Bom, fenômenos de transformação. Eu vou botar uma molécula. Como que ela vai chegar onde eu quero? Eu tenho que entender qual é o caminho que uma molécula traça para passar em membrana, para sair do epitélio, entrar no outro, no endotélio. É uma loucura. Aliás, quando era físico só, eu não entendia nada disso. Aí eu fui aprender com essa biologia e ninguém entende muito, né? Outro dia eu perguntei para um biólogo, em termos de transferência iônica, qual é a diferença de um endotélio e de um epitélio? Juliana, você pode me explicar depois? Em termos de transferência iônica? Então, você vê, né? Nós estamos numa área que precisa ser multidisciplinar. Eu preciso da Juliana, mas eu preciso também de um cara que é capaz de olhar a membrana com uma visão diferente. Não é verdade, Juliana? Eu preciso de um super químico, porque o cara não pode saber só de juntar tubo de ensaio. Ele tem que olhar a membrana como um sistema físico muito especial. Bom, eu ia falar um pouquinho de mecânica estatística, porque o Nelson, você sabe, ele era bom nisso. Como que a gente... O grande problema em técnicas que você vai tratar infecção, tumor, é que cada célula é diferente da outra. Não dá para falar numa célula, você tem que falar numa distribuição. E tudo que você imaginar, por exemplo, eu boto aspirina no seu corpo para tratar dor de dente. Aí eu pergunto, quanta aspirina chegou no seu fígado? Você vai falar, chegou um monte. E você acha que cada hepatócito do fígado absorveu a mesma quantidade de molécula de aspirina? Não. Pô, mas peraí, elas não estavam igualzinhas lá, uma do lado da outra, o sangue passando?
Tava. E por que cada uma tem um chamado uptaking diferente? Não sei. A variedade biológica, por isso que tem que fazer estatística. Porque, de fato, aquilo que você acha que é duas coisas iguais no mundo da vida, pode não ser. Entendeu? Por isso que tem essa significância estatística. Quando alguém faz um experimento de biologia, tem que fazer estatística com os dados, para saber se o que eu estou achando não é apenas ao acaso, uma variabilidade momentânea, ou se de fato é um efeito real. Estão me entendendo? Desculpa? Não, claro, né? First serve, first get, first serve, tem esse provérbio. Claro, mas se você pegar numa placa, botar células iguaizinhas, que cresceram da mesma mamãe, é uma célula que foi dividindo, elas são bem parecidas, né? Aí você bota lá a substância, aí você vai lá no microscópio confocal e olha quanta droga entrou em cada célula. Eu vou te dizer, não é igual. Nas mesmas condições, tudo igual, não é igual. Existe uma variabilidade nesse fenômeno, por isso que são problemas complexos. Pequenas alterações de qualquer condição, se uma está com a bundinha encostada na outra ou com o bracinho, já faz diferença. Então, a hora que você forma o tecido, é um negócio diferente do que uma individual. Tanto é que hoje a gente experimenta uma única célula. Aí eu estreito essa curva bastante. Aí eu ponho várias da curva. Eu ia falar para vocês como se obtém, mas vamos deixar para lá. Muito bem. Uma das coisas que eu gosto... Oh, pois não. Desculpa. É um problema. A aspirina não funciona para todo mundo, né? E também não funciona para qualquer dor. Às vezes funciona para dor de dentro, mas não funciona para dor do calo. Não funciona. Acho que vocês nem sabem o que é calo mais, né? Isso é uma linguagem de velho, né? Muito bem. Um dos focos é controle de micro-organismos. Acredite, nós estamos vivendo uma guerra. E não é na Ucrânia só. É contra os micro-organismos, né? E ela vai explodir daqui a pouco, tirando o corona. O abuso de antibiótico foi tão grande que estão dizendo aí que nós vamos ter pneumonia e doenças que não eram resistentes, que agora já se tornaram muito comum. Portanto, nós vamos usar máscara para não pegar os bichos perigosos. Não tem jeito. Muito bem. Todas essas doenças aqui eu trato, e não só eu, não. O mundo está olhando e tratando com técnicas fotônicas, porque o antibiótico já não está agindo. Aonde que nós atuamos e que o mundo está absorvendo? Condiloma, que é o HPV, feminino e masculino, o trato respiratório, incrível, onicomicose, ninguém vai morrer de bicho de unha, mas aqui no Brasil, a cirrose feminina, cirrose hepática feminina, aumentou 200% em 2 décadas. Será que as mulheres estão bebendo mais? Você está bebendo mais? Você está? Você está? Mas então por que as mulheres estão tendo mais cirrose? Porque as mulheres estão tomando mais fungicida que os homens. Toma fungicida para cândida, toma fungicida para fungo de pele, toma fungicida para determinadas doenças que se pega, e aí, quando chega lá nos 50 anos, o fígado velho não aguenta, né? Por exemplo, nós podemos ter problema de fígado porque bebemos, tomamos muito remédio, mas as mulheres, coitadas, nós não queremos que tenham. E um dos problemas é fungo de unha. Foi não. Não, eu não conheço se o uso de anticoncepcional tem causado cirrose hepática. Eu sei que fungicida é o cão para o fígado. Bióloga, me ajuda, por favor? Confirma? Hernandes, o problema é que os fungicidas, eles se localizam no fígado.
Não é verdade? Eles acumulam e tornam-se muito tóxicos e causam danos. E os danos vão tentando regenerar, mas o fígado regenera, todo mundo sabe. Só que não regenera bem, cria regiões de fibrose, que é a perda da capacidade metabólica do fígado e a cirrose. Tá bom? Muito bem. E outras aí vocês vão ver depois. Então, como que se faz isso? Nós fazemos assim. Isso aqui é o tratamento do HPV feminino. Aliás, eu não gosto de falar dos prêmios, mas nós ganhamos o Prêmio Internacional de Novas Tecnologias para a Saúde da Mulher, oferecido pela Sanofi, uma empresa canadense e americana, não sei bem onde que é o headquarters dela. E aqui o que a gente faz é o seguinte, isso é uma lesão de HPV na vulva, né? O que a gente faz? Coloca uma pomada, espera um pouco, essa lesão viral vai absorver a pomada, eu vou e ilumino. Tá vendo aqui? E aí, no dia seguinte, as lesões acabaram. Tudo oxidativo. Eu acabei com o HPV, por exemplo, isso aqui é HPV. Não, porque o HPV é sistêmico. Mas a transmissão acontece através do contato das lesões. E para a mulher, a má notícia é que o HPV é a principal causa do câncer de colo de útero. E, claro, é uma lesão oxigenada. E o que eu faço, boto uma molécula, aqui é tópico. Aí eu fiz uma máquina que hoje já é aprovada pela Anvisa, que você vem, ilumina e elimina as lesões. Aí nós fomos convidados para fazer lá no Carolina do Norte o HPV anal. Estou falando entre adultos aqui, né? Então eu não preciso esconder que mudamos os hábitos e o HPV anal é uma realidade. Você não quer ter HPV anal, porque ele rapidamente entra na mucosa e torna-se câncer, torna-se carcinoma in situ. E aí você tem que perder o ânus. E acredite em mim, viver sem o ânus é muito mais difícil do que viver sem o pênis. Porque do pênis sai líquido, bota uma borrachinha. Eu estou falando num tom assim de brincadeira, mas é severo. E nós estamos falando aqui, nos Estados Unidos, de mais de 20 mil jovens com câncer in situ, carcinoma in situ devido ao HPV anal. E agora, pasme, o Brasil está escalando exponencialmente HPV oral. Todo mundo já ouviu. O Brasil nunca teve câncer de orofaringe em pessoas abaixo de 40 anos. Bom, claro, de primeiro tinha os pingus, o cara fazia tudo com tipo de... Mas, de um modo geral, você não tinha um colega que tinha câncer de orofaringe com 30 anos. Hoje nós temos. Causa, HPV oral. Muito bem. Então, essa técnica é ótima, funciona bem. Aqui é a onicomicose. A unha, ninguém vai morrer de onicomicose. É melhor deixar a unha bichenta do que tomar muito fungicida. Mas incomoda, né? Eu não sabia o que era onicomicose. Depois comecei a trabalhar com isso. Eu ando agora na rua assim. Pô, você já viu o pé de americano? Todo mundo tem unheiro. Onicomicose lá é 90%. Para uma faixa etária acima de 40 anos, todo mundo. E os caras metem fungicida. Você aplica aqui, fizemos um... Isso aqui tem tudo empresas envolvidas, tá bom? É coisa que eu já fui passando para frente. Você pode pegar essa micose em muitos lugares. Quem usa muito o ambiente, esses fungos estão por aí, em várias formas. Eles têm fungo, ele tem várias formas, né? Eu não sei todas as formas, preciso pedir assistência para a bióloga, mas ele tem forma espirilau, tem muitas formas, não é? E ele está por aí. O fungos. Agora nós temos o fungo negro. Ele está no ar, gente. Daqui a pouco você pode pegar um fungo que é dificílimo de controlar. Não é verdade? Aliás, no Brasil, o número de infecções com fungo negro está aumentando. E o pessoal está preocupado.
Então é assim, mas você pega pisando onde não deve. É difícil de... Pois não. Isso. Ó, isso. Pô, excelente pergunta. Já vai ganhar um primeiro prêmio. Um livrinho que tem as constantes fundamentais. A gente tem que estudar moléculas que são seletivas. Quando eu enfio na veia da pessoa uma molécula, que eu faço muito, ela vai para todo lugar, que nem beber cachaça. As células normais começam a eliminar isso imediatamente. As células tumorais ou regiões infectadas não têm mecanismos de eliminação tão apropriados. Então, é o que nós chamamos de desenvolvimento da seletividade pela farmacocinética. Basta esperar. É o tempo, seleciona o lugar que ela vai estar. Agora, hoje em dia, com nanotecnologia, o pessoal desenvolveu. Tem muitas drogas que nós estamos usando com nanoencapsulamento. O cara sabe exatamente onde vai. Um tipo que leva para o cérebro, um que leva para o esôfago, um que... É impressionante, tá bom? Tem até umas magneticamente guiadas. A coisa está ficando evoluída. Muito bem. Essa aqui é um trabalho que eu fiz recentemente, que é a descontaminação de um órgão para transplante. Então, esse aqui é um trabalho que saiu na Nature e no Lancet. A parte fundamental na Nature e a parte clínica no Lancet. A parte clínica foi feita junto com o Canadá. O Canadá faz, em Toronto, um transplante de pulmão por dia. É o lugar que eu tenho que ir, porque no Brasil faz 5 por ano. Tá certo? Aí, como que eu faço? Tiro o órgão. Existe, quando você tira um órgão, você tem que circular um líquido pelo órgão, que chama perfusato. Quando eu faço essa perfusão, ele vai lavando. No pulmão, os vírus de hepatite estão nas vias aéreas também, nas vias circulatórias, desculpa, não aéreas. Então, quando eu circulo, eles vão saindo. Eu fiz uma maquininha, que você pode ver aqui, que vai combatendo com ação fotodinâmica na iluminação do órgão, para os vírus que não saem, e com ultravioleta para os vírus que estão no perfusato. Com isso, eu consigo diminuir a carga viral. E o pessoal fez 22 transplantes com pacientes doadores com hepatite, só 8 pacientes desenvolveram a doença. E agora eu estou fazendo aqui no Brasil para transplante de rins. Pergunta, quantos transplantes de rins o Brasil faz? Quantos? Pessoal, deixa eu falar para vocês assim, ó. O cientista que tem medo de errar não faz nada relevante. Chuta. Muito bem. Faz mais de 5 mil transplantes por ano. É o 5º país de transplante do mundo. Pois é, porque transplantar um pulmão não é tão fácil quanto transplantar um rim. Resultado, nós devíamos ter um grande sucesso. Nós não somos o país de maior sucesso. Está dando muito bem. Nós temos que aplaudir o Brasil, né? Porque na América Latina, o Brasil é campeão de transplante. Só que nós temos que... Está faltando. Todo mundo conhece alguém que está morrendo de insuficiência renal, porque não tem doador. Então deve ter mais do que 5 mil necessidades, né? Na verdade, não é bem 5 mil, é 4.100, uma coisa assim, você estava vendo na internet, mas é um número assustador. Certo? O resultado é que você tem que aproveitar órgãos. O médico, quando ele pega, tem um contaminante, desclassifica. Porque quando ele implanta um órgão, ele tem que entrar com uma droga que suprime o sistema imunológico. Senão, o organismo vai combater aquele coitado. Aí, os micro-organismos oportunistas tomam conta. Quem faz transplante e não é bem sucedido, morre de infecção. Eles chamam de rejeição, né? Mas tem tudo junto. Normalmente a coisa fica ruim. Pois não.
Muito bem, é uma excelente pergunta e vai ganhar o meu segundo presente. De fato, nós temos que tornar o órgão mais... Tem que combater quem combate o órgão. O que faz o sistema... Eu vou mudar um pouquinho a sua pergunta, mas eu sei onde você queria chegar. Será que nós conseguimos evitar que o corpo ataque o órgão? Dá para fazer isso, e existe alguns dos genes que estão lá dentro, algumas das substâncias bioquímicas, que eu não sei dizer todos os nomes, que elas é que dão um alerta que eu sou estranho. Bom, então vamos matar essas células, esses malditos, né? E com ultravioleta A, você consegue eliminar essa parte molecular e aumentar a chance de não ser reconhecido como objeto estranho. Aí você está pedindo outro departamento. Não sei dizer. Tá? Esse aqui eu sei te dizer. Que nós fizemos uma máquina... Aqui no Brasil, hoje, não se usa máquina de transporte de órgãos. Qual é a razão que a gente não usa? Preço. Só tem uma empresa no mundo que faz, está nos Estados Unidos, chama-se Life Support, e ela cobra R$20 mil para uso da máquina. Ela não vende para você. E ela vende o líquido, ela vende o kit. Pô, aí não fica, né? Porque você sabe, quem é que banca transplante nesse país é o governo. E é caríssimo. Não é? Ó, nós estamos no céu da saúde, mesmo estando no inferno. Acredite, tem inferno, tem porão no inferno da saúde. Mas nós não estamos nele. Aqui qualquer pessoa doente é atendido. A gente mete o pau em tudo, no governo, né? Isso aqui é uma porcaria. Mas vai lá nos Estados Unidos e precisa tratar uma dor de dente. É bom você levar $2 mil no bolso, porque senão eles vão tratar e te dar a promissória. Enquanto você viver, você deve. Certo? Então, o que o pessoal faz? Transporta o isopor com gelo. Quando tem máquinas que transportam, e o que nós estamos propondo é ir descontaminando no transporte. E eu espero conseguir fazer as primeiras máquinas. Eu ajudei a montar uma empresa que só tinha mulher, que seria para montar as primeiras máquinas. Nós já desenvolvemos lá em São Carlos a máquina que chama Life Support. Só que aí cada uma foi para um lado. Eu tenho um pouquinho dessa vertente de inovação, mas não deu certo. Então, agora apareceram os empreendedores, mas são empreendedores predadores, porque eles chegam para mim e falam, não, eu vou te dar 5 milhões, mas você tem que me garantir que em 10 anos eu tiro 15. Não dá, pô. Isso aqui é coisa de risco, né? Não é assim que... A gente chama eles de angel, mas é angel de capa vermelha e chifre bem grosso. Muito bem. Aqui são trabalhos recentes para demonstrar que eu sou capaz de fazer a descontaminação dos rins. E agora estamos trabalhando para fazer isso. Tudo, você vê, o princípio cabe na mão. Certo? É a mesma coisa. Ou põe ultravioleta para quebrar a molécula, ou põe fotodinâmica para oxidar. É só o que eu sei fazer, não sei fazer mais nada. Agora, infecção de garganta. Quantas infecções de garganta você tem por ano? No Brasil. Não, você. Nenhuma? Puxa, parabéns. Quantas infecções você tem por ano? Não, que é a pandemia. Mas normalmente um brasileiro adulto tem uma infecção por ano. Moderada, fraca, grave. Criança tem, às vezes, em média, 2 infecções de garganta. E toca antibiótico. Por isso que a infecção de garganta é uma das maiores causas do desenvolvimento de resistência bacteriana. Eu vou perguntar para alguém, depois que eu expliquei tudo isso, como que você resolve a infecção de garganta? Bom, a infecção de garganta é algo que o médico até vê, está exposta.
Será que eu não posso fazer uma molécula chegar lá? A ultravioleta ali não é o mais aconselhado. Mas vamos imaginar a seguinte situação. Aliás, tem um aparelhinho ali que eu estou mostrando, que por fluorescência óptica, você vê a infecção. Claro, as bactérias de garganta, que tem um elenco enorme, estafilococcus e muitos outros, eles liberam um pouquinho de porfirina que floresce. Resultado, uma maquininha que é capaz de ver fluorescência, vê a extensão da infecção. Então o médico vai lá, pá, vê a infecção. Aí eu vou dar para a criança, aqui está o aparelhinho, também aprovado pela Anvisa, já comercial. Consulte peça ao seu otorrino que tenha, porque vai ajudar as causas das crianças que não têm. Pediatria. Bom, então vamos fazer o seguinte. Todo mundo percebeu, você percebeu, eu sei que você não quis falar, né, para não ficar mal. Mas você falou assim, dá um pirulito para a criança. Ela gosta, ou dá uma colherzinha, ou dá uma pastilha, espera um pouco, ilumina. Pois é o que a gente faz. Nós pegamos as 3 formas, com moléculas lineares, mais que os curcuminoides, dá para a criança, ela fica muito contente, aí você vai e ilumina. Pô, em 94% dos casos eu acabo com a infecção. Nós já estamos em Clinical Trial 3, aprovado pelo Conitec. Vocês sabem o que é o CONEP? Sabe o que é o CONEP? É o cão chupando manga. Tudo que você quer fazer, ele proíbe. Com razão, porque você vai tratar uma criança. Imagine se eu não tratar bem uma infecção de garganta. Ela vira infecção sistêmica, não é verdade? Então é perigoso, você tem que garantir as coisas. Nós fizemos um trabalho em adultos primeiro. Opa, ele está querendo o prêmio. Pode. Aliás, o que eu estou falando tem uma vantagem enorme. Não tem efeito colateral. Certo? Como que está meu tempo aí? Acabando já, né? Eu ainda tenho um pouquinho para falar. Vocês aguentam mais uns minutos? Quem aguenta, levanta a mão. Pois então, você vai aguardar um pouco. Ótimo. Esse processo químico dele tem alguma dor? Olha, é uma oxidação, tem uma sensação de queimação quando você trata. Pô, mas peraí, bicho. Isso aí, eu trato câncer sem anestesia. Eu vou chegar lá. Deixa eu só adiantar um pouquinho. Fala. Olha, é aquilo lá, sabe? Tem infecção que não é só bacteriana, e aí é difícil, tem de tudo. A gente está estudando. O primeiro trabalho importante sobre esse, eu já publiquei 2, mas tem um importante agora, saindo com um elenco de crianças, com um grupo de 110 crianças, vai ser publicado agora. E aí a gente faz um monte de hipótese, porque referir gosta, né? Ele não gosta de silêncio. Ele gosta que você fala, olha, eu acho que é isso e tal. Então a gente lança lá 1 milhão de coisas. Nós temos parceria com um monte de gente que faz nanoencapsulamento, lipossomas. Hoje é uma forma de você arranjar moléculas de forma fantástica, e ela vai e explode lá dentro, aonde eu quero. E aí eu trabalho com a seletividade natural, tá certo? Agora, iluminar, aí sim, nós fazemos fibra óptica chegar aonde a gente quer, tá bom? Aonde o médico é capaz de levar uma fibrinha, nós iluminamos. Bom, mas pneumonia é o problema. Será? Agora deixa eu pegar outro. Deixa eu pegar uma menina que está meio quietinha. Oi, bem, tudo? Qual é o seu nome? Marina, nome bonito. Marina, eu tenho uma pessoa com pneumonia. Tudo que eu falei até aqui nessa aula, como que você trataria a pneumonia dela? Ela vai responder.
Como que você faria? Bom, vamos por partes. Primeiro, vou pôr uma molécula. Pulmão, oxigênio tem de monte. Vou pôr uma molécula. Qual é a melhor maneira de pôr uma... Você sabe que pneumonia é vias aéreas, né? Como que eu vou pôr uma molécula lá? Inalação. Muito bem. A Marina respondeu muito bem. Olha, a parceria é fundamental. Então, eu sei que ele dá o crédito à Marina, não dá? Pronto. Aí vai ser bem vencedor. Quem sabe dividir, soma. Muito bem, multiplica, né? Multiplica. Bom, aqui é o seguinte, a técnica é inalar uma molécula, esperar o suficiente, iluminar extracorporeamente, por fora, e matar o que está lá dentro. Você acha que a gente é capaz? Muito bem. Só um pouquinho, deixa eu só concluir aqui, eu já respondo. Pois nós mostramos que é capaz. Com rato, por isso que eu falei que eu tenho uma esperança no céu. Com rato funcionou muito bem. Isso aqui é a tal da curva do Kaplan, que mostra sobrevivência após um tratamento. Nós contaminamos ratos, os que nós não tratamos foi morrendo. O que nós tratamos sobreviveu. Nós queremos chegar no ser humano. Então ele inala uma substância e eu ilumino ele por fora. Ratinho é fácil. Ser humano, ainda mais se for mais gordinho, mais difícil. Mas o infravermelho penetra isso nas pessoas. Eu posso botar uma lanterna de infravermelho nas suas costas e ver a luz saindo aqui. Você absorve, tem janelas de absorção. Portanto, nós estamos fazendo isso. Isso aqui é um... Ainda não fiz ser humano, mas eu fiz porcos. Isso aqui eu estou iluminando por fora a caixa torácica de um porco. Olha quanto de luz está chegando lá dentro. Isso vai tudo para o pulmão. O pulmão, quando ele infla, ele é um meio quase que transparente. Muito bem. Aí você vai lá no porco. Porco não tem pneumonia normalmente. Você tem que ir lá e plantar. Aí você planta e vai lá, ilumina 30 minutos, acaba com a infecção. O diretor tem preferência. Pô. Isso. A eficiência quântica altíssima. Chega a ser 60%. Para cada molécula excitada, 0,6 por oxigênio singleto produzido. Se tiver oxigênio disponível. Eficiência quântica alta. Pois não. Rapaz, eu não entendo nada de esteroide. Eu não entendo nada de esteroide. Meu negócio é luz, fotomolécula. Oxigênio, às vezes. Outra coisa, e quando não tem oxigênio? Por exemplo, canal do dente. As bactérias não precisam de oxigênio. Exatamente. O que a gente faz? Cria uma forma de criar radicais livres oxidantes, sem oxigênio. Aí eu crio uma forma da própria molécula do fotossensibilizador criar radicais livres capazes de reagir. Muito bem. Aí, então, já passamos. Agora passamos da pneumonia. Espera um minutinho. Todo mundo ouviu falar que tubo endotraqueal, entubar, dá infecção. Todo mundo já ouviu falar. Por que entubar dá infecção? Você sabia que eu ia te perguntar? Então já devia ter pensado na resposta. Exatamente. Ela respondeu. Por que quando você entuba uma pessoa, dá infecção? É mais ou menos. É isso mesmo. Mas você tem respondido já. Você coloca o tubo, ali vai criar. Ainda mais no trato respiratório, está cheio de bactéria. Ali junto a bactéria. Tem circulação no tubo endotraqueal? O sangue vai lá? Então não tem como o organismo combater. Ali vai criando colônias, essas colônias vão criando e migra para o pulmão, migra para os brônquios. Pneumonia. Tanto é que o médico entra com antibiótico antes de entubar.
Ele já vai entubar, já vai dando antibiótico. O que a gente fez? Funcionalizou a superfície de um tubo com uma molécula e voa junto com uma fibra óptica. O que acontece? A molécula vem toda contente, quer sentar na superfície do meu tubo, toma oxidação, não forma colônia. Essa patente aqui acabou de ser licenciada pelos alemães. Bem que eu tentei que fosse licenciada aqui no Brasil, não dá. Eu descobri que a maioria dos tubinhos estão vindo tudo da China mesmo. Não tem fabricante aqui muito. Pois aqui é o experimento mostrando que, quando eu faço isso, eu estanco a quantidade de micro-organismo acumulado. Não tem infecção. Quando eu não faço, vai acumulando, aí vem a infecção, que quando ela atinge esse valor de 6, 7 dias de intubação, é quase certeza que vai desenvolver a pneumonia. Bom, é muita coisa para isso. Só para terminar, e o câncer? Bom, depois de tudo que eu falei, você já sabe como eu vou matar o câncer. Eu vou fazer uma molécula chegar no câncer, ou via sistêmica, enfiando na veia, ou via tópica, certo? E aí eu faço chegar, vou lá, ilumino e mato o câncer. É incrível, pessoal, isso aqui é um câncer de boca. Eu ilumino, 5 dias depois é uma massa morta. Aliás, você vê na hora o tumor. É de arrepiar. É de arrepiar. Você já, né? Eu não lembro, mas eu... Olha, a gente tratava câncer dentro do Instituto de Física. Eu sofri... Se tem um físico que teve sindicância, sou eu. Eu tive sindicância porque doei patente, eu tive sindicância porque tratei gente dentro do estudo, tudo com permissão. Comissão de ética sabe. Tinha médico junto. E graças a Deus nunca sentei a bunda e falou, chega. Porque é o seguinte, tem mais gente que não quer do que gente que quer. Sempre assim, né? É a correnteza, sabe? Mas você lembra disso, né? E nós mandando pau. Bom, olha, a gente tem programas no Brasil e no exterior, desde câncer oral, nasofaringe, mas o câncer de pele para nós aqui no Brasil é um grande desafio, porque o nosso sistema de saúde, se você tem dinheiro, você faz a cirurgia. Quando não tem, tem que esperar. O câncer de pele, que quando se espera, ele é mutilador. E para muita gente, viver com uma mutilação é pior do que ter morrido. Eu conheço mulheres que se mataram porque tiveram que perder uma parte do nariz, e não tem cirurgião plástico que repõe. Entende? Então, é muitos casos. Muitos casos. Então, a gente faz, nós temos um programa... Isso aqui foi trabalhado, isso aqui é droga sistêmica, eu trabalho com as duas. As drogas já estão aprovadas no Brasil. Eu tenho um programa, máquinas foram feitas no Brasil, já estamos em mais de 10 países. E nós somos os únicos capazes de, em tempo real, ver o que está acontecendo, tanto é que agora nós estamos colocando machine learning para entender qual é a chance de sucesso. E nós temos o maior programa de tratamento de câncer de pele do Brasil, pago pelo BNDES, não vou falar quanto, só um minutinho. E nós estamos em muitos locais aqui, nós estamos em vários países da América Latina, praticamente não tem local do Brasil que não está com as máquinas, e o nosso já é aprovado pela Anvisa, mas não pelo SUS. Então, se você quiser pagar, tem. Se você não pode pagar, ainda não tem. Aí você tem que ir em São Carlos, que lá tem o programa, ou num desses centros aí que tem aí espalhado. Bom, o resultado é que nós tratamos até agora não, isso aqui, at the present, mas é mentira. Isso aqui é 5 anos atrás. Tá bom? Nós tínhamos 7.200 lesões tratadas. Quando a gente começou, no primeira etapa, nós tínhamos 2.300 e 83% de eliminação tumoral. Hoje nós temos 95%. O padrão ouro é 97%, que é cirurgia.
E agora, se você ler a Physics World do ano retrasado, você vai ver que a capa é o nosso trabalho, porque nós inventamos umas microagulhas de biopolímeros solúveis. Nós espetamos, nós vamos lá dentro do tumor, ela dissolve e nós queremos chegar a 97. E estamos sendo agora considerados para ser aprovado pelo SUS. E quanto custa esse tratamento? Alguém me perguntou do custo? Menos do que um bom jantar. Um bom jantar aqui nesse país é R$300 se você não tomar o vinho. Se tomar o vinho é 500. Então, a mesma coisa nós estamos fazendo para o câncer de colo de útero, né? E ganhamos o prêmio Mercosul recentemente. E agora, tratando as larvas, já estamos em um trabalho no campo. Somos o único grupo propondo técnicas sem pesticida para eliminação das larvas do mosquito da Aedes. E o sucesso está indo bem, porque a gente consegue eliminar 80% das larvas jogando um pellet em lagoinha, em água parada, as larvas comem e morrem. Bom, eu acho que eu já falei demais e eu vou parar por aqui, porque eu poderia falar muito mais, né? Ia falar das doenças crônicas, mas eu acho que eu posso, gostei tanto que eu posso voltar a uma outra época. Mas tem um trabalho aqui que eu preciso mostrar para vocês. É o trabalho do pinto que cresce. Esse trabalho é o seguinte. Eu sabia que você está interessado. A gente vai desenvolver uma técnica que eu ilumino o ovo. E eu vou tentar interagir com o metabolismo lá do feto para fazer ele desenvolver mais rápido. Obviamente que isso tem um interesse econômico, desde que não estrague o pinto. Eu tenho que produzir um franguinho bom. Isso está sendo avaliado agora. E por que eu fiz isso? Porque a gente acha que pode ajudar os prematuros com técnicas fotônicas. E aí fizemos até agora experimento em rato. Não temos permissão, apesar de ter pedido para fazer alguns experimentos, não temos permissão ainda para fazer o tratamento em crianças ou qualquer coisa. E aí vamos brincando com o rato. Bom, eu só queria terminar dizendo que o nosso grupo é uma unidade Embrapi. Nós já entregamos 26 projetos. Embrapi é um programa do governo que ele cofinancia uma empresa que quer desenvolver uma dessas coisas. Dá metade do dinheiro. E nós hoje temos no mercado mais de 70 produtos. E, obviamente, eu ia falar um pouquinho da inovação, mas eu volto um dia para falar. E eu queria agradecer vocês. E você vê, né? A luz não é só algo para iluminar. A luz pode ser algo para tratar, para curar. Na verdade, nós não estamos fazendo nada além do que o pessoal fazia antes da existência da indústria farmacológica. De primeiro, vovó tomava infiltração de infravermelho para a dor da coluna, não sei se se lembra. Mas de primeiro não tinha tanto analgésico. A vovó ia na farmácia e comprava uma lâmpada vermelha desse tamanho. Aí ela baixava lá, né? Ficava cheia de toalha, né? Porque de primeiro, hoje a mulherada fica pelada, não tem problema. Mas naquela época usava isso. Então as coisas são velhas e existe muita coisa. A gente trabalha com raio-x digital, baseado nos transplantes, osteointegração. Eu acho que eu falei demais. Eu vou pedir para o diretor. Nós temos, se você entrar no homepage, muito aluno, mais de 700 trabalhos publicados em revista. Mas a gente produz livros porque os profissionais da saúde não conseguem. Então, eu trouxe 2 livros aqui. Um que fala do controle microbiológico, outro que fala do câncer. Eu vou pedir para o Adalberto sortear ou pôr na biblioteca. Então, o presente é para todos. Pessoal, muito obrigado. Se alguém quiser visitar o laboratório, tá bom? Pode levar uns 40 lá? Pode agendar. Se você agendar, a gente recebe, dá café.
Acelerado? Como que é? Esse tratamento acelerado que você... A gente vai, é o seguinte, a célula tem todos os ciclos metabólicos. Se eu consigo excitar moléculas, as reações acontecem numa taxa diferente. E aí eu consigo mudar o metabolismo. Tá bom? Só para você ter uma ideia, eu tenho um projeto de radioterapia, que eu pego um tumor, eu ilumino na forma adequada, eu ponho as células no ciclo correto da multiplicação celular, a radioterapia é muito mais eficiente quando eu preparo o tumor para receber a radioterapia. Tudo mexendo no metabolismo só. Oi. É verdade. Olha, você está interessado no câncer de mama? Pois muito bem, nós temos um programa, nós não sabemos ainda tratar o câncer de mama. Agora, tratando o pulmão, nós estamos fazendo conjunto de lasers focalizado para chegar no tumor de mama, guiado por ultrassom. É o que nós estamos fazendo, mas nós não chegamos lá. Agora a gente acabou de ganhar um grande projeto nos Estados Unidos para fazer melanoma. E aí é outra história que nós estamos trabalhando. Se você tiver interesse de câncer de mama, manda uma mensagem, eu vou te mandar alguns dos trabalhos que a gente já fez. Agora, o que nós precisamos desenvolver de câncer de mama, vocês que são uma audiência diferenciada, é screening barato. Nós temos que ser capazes de ter uma coisa que a mulher pega, coloca no seio. A gente fez lá uma coisa térmica com nanopartículas, aí ela deixa durante 3 horas e aí revela campos térmicos que dá indicativo que tem um tumor, uma atividade metabólica diferenciada. Não conseguimos chegar ainda em lugar nenhum no mercado, mas o grande desafio é criar uma coisa que a mulher vai na farmácia, compra, custa R$15, e ela põe e faz o screening. Porque o grande problema do câncer de mama é que se descobre quando o tumor já está acima do tamanho, e aí tomou os gânglios, aí a coisa complica. Tá bom? Se você estiver interessada, tem um projeto lá sobre isso, ou quem sabe podemos fazer aqui, que eu vi uma infraestrutura aqui sendo montada. É difícil, porque oxidar é que nem queimar com fogo. A gente não conhece até agora ninguém que desenvolveu resistência à ação fotodinâmica. Mas vou te dizer, entende? Impossível não é. Mas não encontramos nenhum do elenco aí dos tradicionais que desenvolva isso. E a gente trabalha com bactérias gram-positivas e gram-negativas, que as gram-negativas é o pepino, né? Pois não. Isso. A gente usa para acelerar a regeneração tecidual, que é cicatrização. Isso já está provado. Isso aí já é comum no Brasil, você ir num dentista, ele fazer um procedimento e ir lá com um laser e ter um protocolo para iluminar, para acelerar a regeneração. Eu queria saber, não tem estudo com vírus, né? Mas queria saber se tem estudo com protozooses ou verminoses. Olha, verminoses, eu não trabalho, eu nunca... É impossível? Talvez não. Porque o princípio é um princípio, né? Uhum. Se eu fizer, bolar uma maneira interessante das verminoses adquirirem a molécula e eu iluminar sem destruir o local onde elas estão abrigadas, eu estou dentro do jogo. O desafio sempre é esse, o princípio é simples. A questão é que nem a lei de Newton, né? A lei de Newton é muito simples, mas não é qualquer um que faz uma ponte. Porque a ponte precisa aplicar muito bem a lei de Newton, senão ela cai. E o que eu faço a maior parte do tempo é como que eu vou contornar todas as situações, toda a condição de contorno para poder tratar. Sem matar o resto, né? Porque matar o resto
Ei, eu tenho duas perguntas. Pode fazer as duas? Pode fazer as duas. Pode. Só fala um pouquinho mais alto, porque o microfone só serve para quem está em casa. Ah, tá. A primeira coisa, você comentou das microagulhas e que aí está passando pelo processo de aprovação no SUS, né? Você sabe falar alguma coisa assim desse processo? Para quem que submete? O que é submetido? Nós temos um estudo clínico multicentro, nós temos empresas aqui no Brasil produzindo fotomolécula já, e nós submetemos ao SUS, não foi aprovado porque diz que a droga não está aprovada no Brasil. Então agora ela está sendo aprovada, e o CONITEC, que é o comitê que aprova novas tecnologias para o SUS, vai reconsiderar esse ano e a gente espera aprovar, porque é muito mais barato do que fazer cirurgia, pô. Não, a Anvisa passou tudo já. O problema da Anvisa é aprovar um medicamento, uma técnica. O problema do SUS é introduzir isso. Tem medicamentos que são aprovados para vender na farmácia, mas não está nos hospitais. Uhum. Entendeu? O SUS é medicina social, é o governo que banca. A partir do momento que ele introduz, ele tem que disponibilizar. A Anvisa aprova, tem muito medicamento que você tem que comprar. Aprovado pela Anvisa, mas não pelo SUS. Não, as microagulhas nós estamos desenvolvendo, inclusive, nós nos aproximamos aí do CNPEM para ver se eles fazem os moldes para a gente. E estamos negociando, porque parece que tem lá uma nanotecnologia de prototipagem e tal, porque no momento nós estamos fazendo nós os moldes. E nós queremos mais precisão, porque eu quero fazer a agulha um pouquinho mais funda, porque tem que ser micro. A pessoa nem sente que você está enfiando, porque é micrométrico. Nós estamos falando em 10 microns. Se eu te enfiar uma agulhinha de 10 microns, você não sente, você nem sabe que está lá. Entendeu? Entendi. Ela não chega a dilacerar o suficiente para os seus nervos reagir. Entendi, obrigada. E a última pergunta, quando você estava falando da pneumonia, você falou que para pessoas mais gordas o tratamento é mais difícil, né? E aí eu fiquei sem entender. Não. Do jeito que nós estamos fazendo, não. Ah, entendi. Porque o que a gente faz é nós temos um aparelho, eu passei muito rápido, ele tem 400 lasers de infravermelho e o computador, ele estuda qual é a largura do tecido e controla as intensidades para chegar à dose necessária. Não é, a não ser que você tenha uma pessoa que pese 300 quilos. Agora, pessoas dentro do elenco normal de espessura da caixa torácica, nós já temos bem sob controle. Mas, tá bom? Isso. Essa é a última pergunta, as outras vão pela Internet. pelo e-mail, pela internet. Juntando um pouquinho a pergunta da Débora com a do Gustavo, o Gustavo comentou um pouco sobre verminose, virose e outros tipos de, né, patógenos, e a Débora falou sobre a pneumonia. A gente sabe que a pneumonia ela é causada por muitos tipos de agentes etiológicos. Esse tipo de tratamento que vocês desenvolvem, eles pega qualquer tipo de infecção. Que interessante. Então, ele não é específico. Aliás, eu tenho um outro desafio, que é a desinfecção de sangue. Nós chegamos bem próximo de fazer, porque os patógenos absorvem diferente do plasma e da célula sanguínea. E, assim, não cabe mais gente nos laboratórios, senão a gente já estava fazendo descontaminação de sangue. Eles estão me perguntando para escrever para você qual e-mail que se usa. O e-mail que usa é o meu, você. né? O seu? É. Pronto. É então Vander. Vander. Não, ele tem. O Nelson tem. Eu ponho aqui. Põe aí. Aliás, se você não quiser fazer uma pergunta, manda uma mensagem. Ei, Vanderlei, tudo bem? Tomou um bom café da manhã? Olha. Vander, mais ou menos minúsculo. IF. USP. Isso. Vander, de Vanderlei, @IFSC, de Instituto de Física de São Carlos, .USP, que eu sou da USP, .br, que eu estou no Brasil. Ok. Pessoal, Vanderlei, a gente agradece mais uma vez vocês. Vamos agradecer ao professor Vanderlei.
Obrigado a todos aí. Estão reclamando que ele só deu 2 livros para a biblioteca, né? Mas eu vou cobrar depois, Vicente. Tá. Quando eu faço um projeto, eu incluo dinheiro na publicação do livro. Nós temos 10 ou 12 livros. Eu mando para cá. Tá. Aliás, tem um sobre inovação, que chama-se da bancada, a produção. Eu recomendaria que vocês lessem, porque... Cadê o menino que ganhou aquele de Constância?